29 de maio. Café com Deus Pai. Alívio em meio à angústia. Amém. Porém, os seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículos 35 e 36. Diante do caos que permeia nossos dias, envoltos em um turbilhão de más notícias, é fácil se deixar levar pelo desânimo e pela desesperança. As circunstâncias adversas nos pressionam e angustiam nosso coração, como um peso difícil de suportar sobre os ombros, levando-nos à beira da exaustão física, emocional e espiritual. No entanto, em meio a esse mar de incertezas, surge uma luz de esperança, uma promessa de restauração. O Evangelho de Jesus Cristo é essa luz, é a fonte inesgotável de boas notícias em um mundo angustiado e sedento por esperança. Nele encontramos a força para enfrentar as injustiças que permeiam nossa sociedade, para resistir às tempestades que, muitas vezes, ameaçam nos afogar no desespero. O Evangelho não apenas nos oferece consolo em meio à dor, mas nos capacita a agir, a nos levantarmos contra as injustiças e a sermos agentes de paz em um mundo ferido. Ao olharmos para o exemplo de Jesus, vemos um chamado para amar nossos inimigos, para fazer o bem aos que nos odeiam e para orar pelos que nos perseguem. Ele nos ensina a resistir ao mal com o bem, a enfrentar as injustiças com compaixão e a sermos instrumentos de paz em um mundo conturbado. Em Jesus Cristo, encontramos a força para enfrentar os desafios da vida, a coragem para resistir às injustiças e a esperança para seguir adiante, mesmo quando tudo parece perdido. Ele é a nossa rocha, nossa fortaleza, o nosso refúgio na tempestade. Nele encontramos a verdadeira esperança que nunca se apaga. Nos dias mais escuros, lembre-se, com Jesus, você nunca está só. A frase de destaque de hoje é: se você quer que Deus se manifeste em sua vida, demonstre compaixão, amor e graça ao próximo. Lendo mais uma vez: se você quer que Deus se manifeste em sua vida, demonstre compaixão, amor e graça ao próximo. Hoje é o dia 149. A leitura bíblica de hoje é Atos, capítulo 21, e a palavra-chave de hoje é compaixão. Lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vemos nos versículos 14 e 15 a seguinte mensagem: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Esses dois versículos, o 14 e o 15, falam a respeito da compaixão que devemos ter em relação ao próximo. Quando o próximo nos pressiona, nos persegue e faz alguma injustiça contra nós, é porque esse que está fazendo esse mal contra nós não consegue enxergar
o mal que está praticando. Mesmo que ele pense assim: eu quero fazer o mal para essa pessoa. Quando a pessoa está pensando dessa forma, ela está longe de Deus. Quando uma pessoa deseja fazer o mal contra o próximo e faz isso de maneira intencional, ela merece a compaixão daquele que segue a Jesus, porque é uma pessoa que está sobrecarregada de tanta maldade que a única coisa que ela consegue pensar em fazer é: vou perseguir, vou maltratar, vou ser injusto porque quero ser assim, porque quero fazer o mal. Uma pessoa que pensa dessa forma está totalmente longe de Deus e é uma pessoa que de fato precisa muito de Deus. Portanto, cabe a quem está em Jesus, que tem o amor de Jesus, que tem a compaixão que vem de Jesus, perdoar aos homens as suas ofensas, porque o nosso Pai Celestial, quando fizermos isso, também nos perdoará. Ele nos perdoará quando falharmos, errarmos, quando guardarmos algum tipo de mágoa ou fizermos algum mal em relação a alguém. Nós somos pecadores, temos nossas falhas, temos nossos erros, falhamos, erramos, desonramos a Deus, muitas vezes guardando mágoas que não deveríamos guardar. Então, essas pessoas que nos perseguem merecem a nossa compaixão. E o versículo 15 fala que se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quando não perdoamos ao próximo, o próprio Pai olha para nós e diz: você quer receber o perdão, mas você não quer liberar o perdão. Então libere o perdão, e se você está sendo injustiçado, sendo humilhado, sendo perseguido por alguém, mesmo que essa pessoa faça de maneira intencional, saiba que isso é o melhor que essa pessoa tem. Fale com Deus, procure, se você está passando por isso no seu trabalho, um outro local. Peça a Deus em oração, peça a pessoas que fazem parte da sua comunidade para que orem juntamente com você. Peça a Deus em sinceridade que Ele prepare um novo lugar para que você possa trabalhar. Se você está em uma repartição pública de repente e você prestou um concurso, peça para que Deus prepare uma mudança de departamento, de seção. Se você é dono de uma empresa e está sendo perseguido por algum fiscal de maneira injusta, peça a Deus que dê sabedoria para que você consiga organizar tudo de tal maneira que essa pessoa que está agindo contra a lei não possa mais dizer uma palavra sobre o seu negócio. Se a perseguição vem de um sócio que agora resolveu ser infiel no contrato, peça a Deus que te dê iluminação e clareza para que você consiga vencer a situação. Dependendo da situação, é até melhor que você abra mão e que você sofra um prejuízo nesse momento, mas tendo paz e sabendo que você vai poder se reerguer, será melhor para o seu futuro. Pense sobre o que você está passando nesse momento e coloque na mão de Deus para que Ele lhe dê uma boa saída e Ele ajudará você. Lendo esse texto de Mateus, no capítulo 6, nos
nos versículos anteriores, antes de Jesus dizer isso, ele estava falando a respeito de como orar. A partir do versículo 9 de Mateus, no capítulo 6, Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. E ele disse para nós como devemos orar. Veja o que ele disse aqui. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensinou a começar as nossas orações sempre chamando Deus de nosso Pai, sempre colocando-se como filho dele, colocando-se como alguém que reverencia, que respeita a soberania dele. Tanto que a primeira frase do Pai Nosso é: Pai Nosso, eu me coloco como seu filho, que estás nos céus. Eu reconheço que eu estou aqui na terra e que o Senhor está acima de todos nós. Santificado seja o teu nome. Em outras palavras, que o teu nome seja honrado. A palavra santificado vem de Kadash, e Kadash significa separado. Separado do quê? Separado daquilo que é mortal, separado daquilo que é terreno, separado daquilo que é comum, separado daquilo que é ordinário, porque ele é extraordinário, ele é soberano, ele está acima de tudo, ele reina e governa sobre tudo. Então, santificado seja o teu nome, que o teu nome seja reverenciado, respeitado, separado daquilo que é comum e reconhecido como extraordinário. Versículo 10. Venha o teu reino. Em outras palavras, o nosso reino terreno é limitado, é pequeno, é mortal, é parcial. Nós temos os nossos interesses. Mas o reino dele é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino que nos faz vencer e passar por cima das tribulações e das dificuldades com a paz que vem dele. Então ele prossegue: venha o teu reino, que venha a paz, que venha o amor, que venha o perdão, que venha a paciência, que venha a superação em relação à perseguição do próximo, que venha a compaixão. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Se a vontade de Deus é que eu sofra uma injustiça num dado momento, ele sabe por que ele permite que aquela injustiça aconteça. Pode servir para o nosso crescimento e amadurecimento. Se você abrir o livro de Jó, você verá que Deus fala que ele era um homem íntegro, reto, sincero e que se desviava do mal. Apesar de o próprio Deus falar a respeito de Jó, que ele era íntegro e reto e sincero e que se desviava do mal, mesmo assim, Deus permitiu que o diabo colocasse nele as provações da vida financeira, ele perdeu tudo que tinha, da vida familiar, ele perdeu todos os seus filhos, em um único dia, quando estavam reunidos comemorando a união familiar na casa de um dos irmãos, e depois ele perdeu a saúde, porque o corpo de Jó ficou tomado de uma doença que ele precisava de cacos para que pudesse raspar a sua pele. Mas depois de Jó ter passado por todas essas provas, mantendo a sua fidelidade a Deus, Deus devolveu a ele tudo em dobro e deixou a história de Jó como testemunho de que podemos fazer mais. O próprio Jesus foi injustiçado. Ele foi julgado pelo Sinédrio, que era o conselho dos sacerdotes da sinagoga, durante o período noturno, quando a lei estabelecia que o julgamento deveria ser feito durante o dia. E, mesmo com essa injustiça, ele foi julgado de maneira sumária, sem o respeito à legislação, e foi entregue para ser crucificado. Mas dessa injustiça que aconteceu com Jesus,
ele trouxe uma justiça para toda a humanidade. A morte dele, de forma injusta, representou a salvação que hoje nós temos em Jesus. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o acesso livre ao Pai e pode orar a Deus e estar com Deus para sempre como seu filho. Era a vontade de Deus que Jesus sofresse uma morte injusta, para que, pela injustiça que ele sofreu, nós pudéssemos receber a justiça da salvação. Então, quando o versículo 10 fala, venha o teu reino, ou seja, que venha sobre nós a compaixão, a paciência, o amor, a misericórdia, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Se é permitido que uma pessoa nos persiga e queira fazer o mal contra nós, então essa é a vontade de Deus. Isso nos desafia, nos faz ter a nossa fé desafiada a termos a compaixão e manifestar o amor. Versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele sempre derrama sobre nós a provisão e nos ajuda naquilo que precisamos. Pão fala não só do alimento, mas pela palavra pão podemos entender também as vestes, a morada, o sono, a saúde, a fé, tudo o que precisamos para cada dia, Ele nos dá. E o versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus ensinou a orarmos dessa forma, pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas, da mesma forma como nós perdoamos aos nossos devedores, o que significa que precisamos nos apresentar diante do Pai, reconhecendo que nós estamos perdoando aos nossos devedores, e por isso pedimos também que Ele nos perdoe. E o versículo 13, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. O versículo 13, quando diz, e não nos induzas à tentação, ele está pedindo. Jesus nos ensinou a pedir para que ele nos livre de sermos tentados, para que possamos receber o livramento do mal. Mas livra-nos do mal. Por que essa oração é feita? Porque nós santificamos o nome do nosso Pai. Porque nós pedimos que seja feita a vontade dele. Porque nós pedimos que ele nos dê o pão de cada dia e pedimos o perdão dos nossos pecados e que não sejamos induzidos à tentação. Porque tudo é dele, porque dele é o reino, porque dele é o poder, ou seja, a soberania, o governo, a determinação das coisas. E também é dele que pertence a glória, para sempre. Amém. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar e, logo na sequência, Jesus disse esses versículos que nós lemos, que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Que o Senhor derrame graça e força para que possamos perdoar aos nossos perseguidores e entender que mesmo quando somos perseguidos, o Senhor é aquele que nos faz ter uma nova visão e percepção de novos caminhos. Quando passamos pela perseguição, somos forçados a encontrar novas rotas, novos trajetos, novos caminhos, e muitas vezes os novos caminhos e os novos trajetos vêm com essa provação que serve para nos aperfeiçoar. Aqui em Romanos, no capítulo 8, nós lemos no versículo 28 que e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados por seu decreto. Quando somos chamados para sermos filhos de Deus, todas as coisas contribuem juntamente. A perseguição, a injustiça, ela está servindo como um elemento que contribui juntamente com as coisas que acontecem na nossa vida para o nosso bem. Muitas vezes não percebemos, quando estamos sendo perseguidos, qual é o fruto que isso vai produzir. Jó, durante a provação, questionou a Deus muitas vezes por que ele estava passando por aquilo. Mas depois que ele passou por tudo, lá no final, ele fala: eu achava que conhecia o Senhor, mas agora eu sei quem o Senhor é. Veja o texto de Jó, no capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse, versículo 2: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a estas coisas? Versículo 3: então Jó respondeu ao Senhor e disse, eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Versículo 5: uma vez tenho falado, e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Avançando para o capítulo 42, no livro de Jó, veja o que ele disse para Deus. Versículo 1: então respondeu Jó ao Senhor e disse, versículo 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó reconheceu, no final da provação, que foi Deus que permitiu que ele passasse pelas provas. Quando você lê o capítulo 40 e o capítulo 41, que eu não li aqui, você vai ver que Deus faz várias perguntas para Jó. Deus pergunta para ele onde ele estava quando foram criadas todas as coisas, e Jó fica sem nenhuma resposta. Então, no capítulo 42, ele fala isso: eu reconheço que o Senhor é aquele que tudo pode, e nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Prosseguindo aqui no capítulo 42, o próprio Jó fala assim: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó reconhece aqui: eu falei um monte de coisas porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. O sofrimento era grande. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Ele conseguiu enxergar, depois de todo o processo, que tudo o que estava acontecendo era maravilhoso. Por quê? Veja o que ele fala, versículo 4: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Ele fala para Deus: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Ele se colocou numa posição de humildade, dizendo assim: e agora eu peço que o Senhor me escute, porque eu vou falar, e eu vou perguntar, e que o Senhor me ensine. E o versículo 5 ele fala: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó, ele disse que ele conhecia Deus de ouvido, mas depois de todo o processo, ele agora via Deus com os olhos. E quando ele entendeu tudo, ele disse no versículo 6: por isso eu me abomino, e eu me arrependo no pó e na cinza. Mesmo depois de todo o sofrimento e perseguição que ele sofreu,
de ataques de Satanás contra a vida dele, ele viu no processo que Deus, de fato, sempre foi soberano e sempre esteve no domínio e no controle de tudo e ao lado dele. Se você quer aceitar a Jesus, eu faço esse convite agora a você. Jesus é aquele que traz o alívio em meio à angústia. Seja qual for a angústia que você estiver passando, como é a mensagem que nós lemos hoje. Então faça essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Com essa oração você reconhece que Jesus é o teu Senhor e Ele começa a liderar a sua vida a partir de hoje. Você reconhece que Ele é o teu Salvador, que Ele morreu na cruz para salvar a sua vida. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é o livro que fica lá no céu, onde estão anotados os nomes dos que aceitaram Jesus e que está escrito no livro de Apocalipse. E você pediu para o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, estar com você até a eternidade. Ele vai te instruir e iluminar ao longo dessa vida até você chegar até o céu na eternidade. Vamos agora agradecer a Deus pelas suas bênçãos. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra. Pedimos que o Senhor agora derrame sobre nós a graça, porque falar é muito fácil, mas viver a perseguição e a injustiça é muito difícil. Pedimos, portanto, que o Senhor derrame a graça, porque é só com a tua graça que nós conseguimos perdoar aqueles que nos perseguem de maneira injusta e entender que isso é o melhor que eles podem. Eles precisam que o teu Espírito Santo os visite para que eles se arrependam e consigam vencer a própria maldade. Talvez eles mesmos nem consigam dormir, porque não conseguem viver sem fazer o mal. Então pedimos que o Senhor venha alcançá-los e arrancar-lhes do coração a maldade e que os seus corações sejam guiados pela graça do Espírito Santo. Pedimos que nós possamos vencer os processos para que possamos crescer espiritualmente na graça e que possamos expressar a sua misericórdia como o Senhor foi misericordioso conosco e nos perdoa todos os dias dos nossos erros, falhas e pecados. Pedimos que o Senhor nos dê força e graça para sempre seguir o teu reino. Abençoa aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão com algum parente no hospital, aqueles que perderam um ente querido, que o Senhor agora derrame consolo, que o Senhor ajude os que estão com parentes em um presídio, que eles sejam libertos e que alguém pregue o teu reino lá dentro, para que essa pessoa saia com nova vida. E abençoa os recém-nascidos. Se alguém aqui se tornou pai ou mãe de um bebê recente, que o Senhor derrame saúde, que o Senhor abençoe. Se algum pai ou alguma mãe está preocupado com o filho que está em uma incubadora, passando por um processo, se nasceu prematuro, abençoa e que essa criança saia em breve com muita saúde. Retoma a tua graça na vida daqueles que pararam de seguir ao Senhor por algum tempo, que eles sejam renovados e restaurados na tua presença. Assim oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.